Milionário surpreende ao ver pai salvar gêmeas e descobrir que mendiga negra são filhas. Era um dia comum em São Paulo, mas para Daniel tudo mudaria em um piscar de olhos. Ele, um pai solteiro de pouco mais de 30 anos, caminhava pelas ruas do seu bairro simples após mais um dia exaustivo na oficina mecânica, onde seu suor se misturava com o óleo das peças. O pensamento em Miguel, seu filho de 8 anos, o motivava a continuar. Daniel sonhava em dar a ele uma vida melhor, com oportunidades que ele mesmo não tivera. Enquanto atravessava uma rua movimentada, seus olhos foram atraídos para o riso de duas gêmeas que brincavam despreocupadas na calçada. A cena era encantadora, mas de repente o coração dele quase parou. Um carro desgovernado se aproximava rapidamente das meninas. Sem pensar, Daniel se lançou na direção delas, o impulso de pai superando qualquer medo. Ele conseguiu agarrar uma delas, puxando-a para o lado, mas a energia do ato o abandonou. Em um instante, tudo O homem observava Daniel com admiração. "Você foi incrível!" exclamou ele, a voz carregada de emoção. Se o impacto da cena tinha sido grande para Daniel, a gentileza de Mauro trouxe um alívio inesperado. Mauro ajudou-o a voltar para casa, e na viagem, iniciaram uma conversa que ficou gravada na memória de Daniel. Eles falaram sobre paternidade, solidão e amor familiar. Mauro, que não via suas filhas há meses, encontrou em Daniel um reflexo de suas próprias escolhas. Ali, mesmo com as diferenças sociais em evidência, havia uma conexão genuína. Dois homens, um com um passado complicado e outro lutando para construir um futuro. Nos dias seguintes, uma amizade improvável começou a brotar. Mauro ofereceu um emprego para Daniel, promissor e que poderia transformar suas vidas. Mas como toda história que parece fácil demais, um segredo do passado de Mauro começava a emergir. Um escândalo financeiro que poderia arruinar essa nova relação e expor Daniel ao perigo. Uma noite, enquanto as gêmeas que ele salvara eram filhas de uma mendiga que vagava pelas ruas. A cada dia a situação se tornava mais inquietante. O que isso significava para ele? Como proteger Miguel enquanto tentava ajudar Mauro? No fundo, Daniel sabia que decisões difíceis estavam por vir. Ele se via em um dilema angustiante: arriscar tudo o que conquistou pelo bem de sua nova amizade ou enfrentar os fantasmas do passado de Mauro para garantir a segurança de seu filho. O que seria certo a se fazer? Uma sombra se projetou quando ele percebeu que as peças desse quebra-cabeça não se encaixavam mais. Uma nova jornada estava apenas começando, e as respostas estavam mais distantes do que ele imaginava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você... E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Uma nova jornada estava apenas começando, e as respostas estavam mais distantes do que ele imaginava. Daniel sentia o peito apertado. Tudo parecia uma corda bamba, e ele, sem saber, prestes a escorregar. Nos dias seguintes, havia um clima de expectativa entre Daniel e Mauro. O novo emprego estava próximo de se concretizar, mas a lembrança das gêmeas o assombrava. Como deveria agir? Ele pensava nelas, na mãe, na vida que levavam nas ruas frias. Foi quando um telefonema mudou tudo. Assistindo a um filme em casa, com Miguel aconchegado ao seu lado, o celular de Daniel vibrou. Era Mauro. "Daniel, precisamos nos encontrar. É urgente." O tom de Mauro soou tenso, diferente.
Daniel olhou para Miguel, que o observava curioso. Só um instantinho, amor, ele disse, levantando-se. No café, Mauro estava pálido e nervoso. Eu tenho uma informação que você precisa saber, ele começou. A cada palavra, o coração de Daniel batia mais rápido. Você se lembra da mulher que estava com as gêmeas? A mendiga? Daniel fez um sinal afirmativo. Ela não é apenas uma mendiga. Ela é... Os olhos de Mauro refletiam um pavor que Daniel nunca tinha visto antes. Ela é a minha ex-esposa. A revelação foi um soco no estômago. Daniel sentiu o mundo girar. O quê? Como isso é possível? A indignação tomou conta dele. Você mentiu. Você não falou nada sobre isso. Mauro respirou fundo, tentando se recompor. Eu não pude. Eu a deixei há anos, Daniel. Um escândalo. Foi brutal. A família dela. Meu envolvimento. Meu pai é um político poderoso. Eu a deixei por causa da pressão. E agora é tudo o que eu posso fazer para protegê-las. Daniel estava em choque. Como isso mudava tudo. Sua amizade com Mauro, o emprego. As gêmeas eram agora um nó ainda mais complicado. Mas como você deixou isso acontecer? Por que você não fez nada para ajudar a sua própria família? O sentimento de traição disparou como uma lâmpada incandescente. Você não entende. Mauro se levantou, levantando a voz. Ela ficou tão doente, e eu a perdi e não consegui lidar. Não consigo nem ver minhas filhas, Daniel. A minha vida se transformou em um pesadelo. A dor nos olhos de Mauro era genuína. A conversa foi interrompida por um grito fora do café. Uma mulher. A que Daniel reconhecera como a mãe das gêmeas. Chegava agitada. Mauro, onde estão minhas filhas? Você não pode sumir assim. A cena era intensa e carregada de tensão. As palavras dela cortaram Daniel como uma faca. Não apenas uma mendiga, mas uma mãe desesperada. Os olhares se cruzaram. Mauro parecia completamente abalado. Ele as salvou de um acidente. E você? Você não pode simplesmente vir aqui e... A mulher, fervendo de indignação, olhou para Daniel e disparou. O que é que você fez com elas? Você não tinha direito. Elas são as minhas filhas. Você se acha um herói. A situação ficou insustentável. Daniel se sentiu perdido. Ele tinha salvado aquelas meninas, mas agora a verdade parecia mais poderosa que qualquer ato de bravura. Uma tempestade se formou dentro dele, e as regras do jogo mudaram. O que Daniel faria agora? Ele estava preso entre um passado sombrio e um futuro incerto. As reviravoltas surgiam como sombras, e cada resposta parecia trazer mais perguntas. O que afinal era o certo a fazer? Esse novo caminho se tornava um labirinto sem saída, e no fundo, uma dúvida cruel martelava. Ele havia salvo as gêmeas, ou ao invés disso, estava prestes a destruir tudo o que amava. Daniel se viu preso em um turbilhão de emoções. A mulher diante dele era a mãe das gêmeas, mas a revelação do passado de Mauro o deixara em um estado de confusão e dor. As palavras dela cortavam o ar, cada sílaba carregada de desespero. Elas são as minhas filhas! A intensidade da situação parecia quase irreal. Ele olhou para Mauro, seu amigo, mas agora um homem com segredos. A tumultuada troca de acusações estava atraindo olhares de quem estava no café. Daniel percebeu, entre murmúrios e olhares perplexos, que a verdade começava a se desdobrar como um tapete que revelava um labirinto de mentiras. A mulher avançou. Suas mãos tremiam. Você acha que é um herói, mas elas precisam de mim. Sem você, elas estariam seguras em casa. Mauro deu um passo à frente, os olhos ardendo de frustração. Eu fiz o que pude. Está aqui, não está? Eu salvei elas do acidente. A mulher não estava disposta a ouvir. Salvou? Ou apenas complicou ainda mais a vida delas?
Com uma voz tensa, ela se virou e, num ato impulsivo, pegou o celular da bolsa. Já que você se colocou como herói, vamos ver o que realmente aconteceu. Com um toque rápido, ela reivindicou a atenção do celular. Um vídeo foi lançado na tela e o café inteiro ficou em silêncio. Daniel engolia em seco, o coração disparando. A imagem revelava o momento do acidente, as gêmeas brincando, o carro desgovernado. Em um golpe não esperado, apareceu Mauro, a poucos metros, levando as crianças a se afastarem do carro. Mas as imagens não mostravam toda a cena. O que aconteceu depois foi chocante. Um homem emergiu do nada, com uma arma na mão, gritando e fazendo ameaças. As gêmeas estavam em perigo, mas Mauro parecia preso em seu próprio horror. Foi nesse momento que tudo fez sentido. Mauro não era apenas um empresário de sucesso. Ele tinha conexões perigosas, e o acidente não foi uma simples fatalidade, mas uma armadilha. E o homem armado? Ele parecia se dirigir diretamente a Mauro, como se soubesse que ele estava lá. O café ficou em um silêncio opressivo, todos encarando Mauro com olhares que misturavam choque e decepção. O rosto de Mauro se contorceu em um misto de culpa e terror. Não era para eu estar lá. Não foi assim que deveria ter acontecido. Ele se virou para Daniel, a voz praticamente suplicante. Eu não sabia que isso aconteceria. Eu só queria proteger elas. A mulher olhou para ele, incredulidade em seus olhos. Proteger? Você colocou a vida delas em risco. E agora você tem essa amizade com ele. Ela apontou para Daniel, que estava cada vez mais confuso. O que ele realmente sabia sobre seu amigo? A tensão aumentava no ar. Todo o café parecia ser preenchido por uma sensação de desespero. Daniel sentiu náuseas. As gêmeas estavam envolvidas em um jogo muito mais sombrio do que ele imaginara. E agora, seu filho Miguel estava em perigo por causa de suas escolhas. Uma sirene soou ao longe, fracturando o silêncio, e Daniel sentiu um frio na espinha. Logo, muitos iam se envolver nessa confusão. Medo palpável pulsou dentro dele. A verdade não era apenas uma questão de heroísmo. Era uma rede de mentiras e riscos que se estendiam muito além do que ele compreendia. Ele se perguntou até onde a amizade com Mauro poderia levá-lo. A próxima peça do quebra-cabeça estava se encaixando, mas com ela vinham estrondos de revelações. Então, enquanto o caos crescia, um homem misterioso entrou no café. Ele parou em meio ao tumulto e todos os olhares se voltaram para ele. Daniel franziu a testa, sentindo que, de alguma forma, tudo mudaria novamente. O desconhecido estava prestes a revelar um novo segredo. Que poderia não apenas afetar Mauro e a mulher, mas arrastar Daniel e Miguel para um abismo sem volta. O que seria essa nova reviravolta? No fundo, ele sabia que nada jamais seria o mesmo. O jogo estava apenas começando e as regras estavam prestes a mudar de uma maneira que ninguém poderia prever. Enquanto o caos crescia, o homem misterioso que entrou no café parecia ter uma aura de autoridade. Ele parou no meio da sala, chamando a atenção de todos com um olhar penetrante. Daniel não conseguia desviar o olhar. Havia algo de familiar naquela P. Você não deveriam estar aqui, o homem disse, sua voz grave ecoando no silêncio que se estabelecia. Ele olhou para Mauro, depois para a mulher que chamava pela mãe das gêmeas. Daniel sentiu um frio na espinha. Você colocou todos em risco. Mauro tentou se defender. Eu só queria ajudar. Você não sabe o que passou. Eu sei exatamente o que você fez, Mauro, o homem retrucou, uma veia pulsando em sua têmpora. E você vai pagar por isso. Ele desviou o olhar, fixando-se em Daniel
e os olhos de ambos se cruzaram. Algo dentro de Daniel soltou um grito silencioso. Nesse momento, a mulher deu um passo à frente, como se tivesse encontrado sua coragem. Quem é você? O que você sabe sobre nós? Sua voz, que antes estava repleta de desespero, agora carregava um tom desafiador. O homem sorriu de forma fria. Eu sou Léo, e quem deveria ser a primeira a saber é você, Clara. O nome soou pesado no ar, como um sino de alerta. Daniel ficou em choque, sem conseguir processar as palavras. A mulher, Clara, empalideceu. O que você quer dizer com isso? Uma infelicidade começou a tomar conta de seu rosto. Ela olhou para Mauro, buscando respostas em seus olhos. Mas ele parecia perdido, a culpa definindo sua expressão. Não. Acontece. Não pode ser. Mauro balbuciou, suas mãos tremendo. Clara, não. Você não me contou que ainda estava vivo, Léo disse, cortando as palavras dela. Nunca disse que nós éramos. Nunca me contou sobre as gêmeas. Você me deixou para trás. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do café. As pessoas começaram a murmurar. Olhares se cruzavam. Rostos mostravam confusão e incredulidade. Daniel sentiu seu coração disparar. A revelação estava se desdobrando. E tudo o que ele conhecia parecia desmoronar. Quem é você de verdade, Mauro? Daniel perguntou, a voz saindo como um sussurro. O peso da traição estava em cada palavra. Ele olhou para as gêmeas e então para Clara, a mulher desesperada pela presença de Léo. O que mais você esconde? Clara encarou Mauro, a dor em seus olhos clara como o dia. Mauro, você tem que nos dizer a verdade agora. O que você fez? Era para ser seguro, Mauro disse com a voz trêmula. Eu só queria proteger vocês. Não achei que ia acabar assim. Uma nova onda de tensão recaiu sobre a sala. Enquanto Daniel se perguntava o que realmente acontecera entre essas três pessoas, ele se viu cercado por segredos perigosos e mentiras. E então, como se tudo tivesse se precipitado, um disparo ecoou, cortando o ar. O choque foi instantâneo. Todo o café congelou e os gritos surgiram como um turbilhão. Daniel olhou em volta, atordoado, enquanto Mauro caía no chão, uma expressão de dor estampada em seu rosto. Clara gritava por suas filhas, enquanto Léo se atirava sobre Mauro, os olhos arregalados por pavor. Daniel se sentiu paralisado, como se um pesadelo tivesse enfurnado sua mente em um vórtice sem fim. O que aconteceu? Ele perguntou, não sabendo a quem fazer a pergunta. Enquanto Mauro contorcia-se em agonia, a verdade que parecia tão clara agora parecia uma névoa indefinida. Os segredos estavam explodindo ao seu redor, e a pergunta martelava em sua cabeça. Até onde isso tudo poderia ir? As gêmeas estavam em perigo, e Miguel, seu filho, tinha que ser protegido a todo custo. O café era um caldeirão de emoções, um choque coletivo. Daniel conhecia a resposta, mas agora tudo poderia mudar. Um dilema mortal se formava na mente dele. Ele conseguiria proteger aqueles que amava ou seria consumido pelos segredos e mentiras que o cercavam? E acima de tudo, o que aquele disparo? O jogo tinha mudado novamente. E Daniel não sabia se seria capaz de sobreviver a essa nova tempestade que se aproximava. A tensão pairava no ar, enquanto mais perguntas se formavam do que respostas. O jogo tinha mudado novamente, e Daniel não sabia se seria capaz de sobreviver a essa nova tempestade que se aproximava. Quando Mauro caiu ao chão, o barulho pareceu um eco profundo, reverberando não só no café, mas dentro de Daniel, abrindo um abismo de incertezas. Clara gritava, uma fúria e desespero sem limites. Você não pode morrer, Mauro, não agora! O instinto de Daniel era correr até Mauro, mas o medo paralisava suas pernas. Ele olhava para Léo, a figura ameaçadora que agora parecia um predador, observando a presa se debater desesperadamente. Então, como se o destino estivesse brincando com eles, Clara puxou algo de dentro da bolsa. Era uma pistola. O estômago de Daniel se contorceu. Você está louca? Você não vai fazer nada! Ele gritou, tentando convencê-la a largar a arma,
mas Clara o ignorou. Você não entende! Não sei o que mais ele vai fazer para nos destruir. Leo parecia entender o jogo, a movimentação do espaço. Calma, Clara. Isso não vai ajudar ninguém. Mas Clara não ouvia. O olhar dela estava fixo em Mauro, como se o amor e a vontade de protegê-lo ainda lutassem por um fio de esperança. O café estava em silêncio. A atenção de todos voltada para aquele triângulo de emoções da flor da pele. Você tem que entender, Clara. Eu não queria. Mauro tentou falar, mas a dor parecia engasgar suas palavras. O sangue escorria, e Daniel pôde ver a marca da bala. O medo cortava o ar, e seu coração pulsava, acelerando. Ele precisava agir. Enquanto isso, Leo tomou um passo em direção a Clara, e o que fazer a seguir parecia uma decisão impossível. Não toca nela! Daniel se interpôs entre os dois, a adrenalina correndo veloz nas veias. O fluxo do momento virou uma onda, algo colossal que poderia engolfá-los a todos. E então, uma nova linha foi cruzada. Clara, em um ato de desespero, apontou a arma para Leo, sua respiração acelerada. Você vai me contar quem você realmente é. Não vou deixar você destruir tudo. O pessoal no café estava em alerta. Murmúrios de choque se espalharam rapidamente. Daniel percebia que a cada instante havia uma decisão crítica sendo tomada. Então, Leo fez um movimento brusco e, de repente, o poder de sua presença tomou conta do ambiente. Você realmente não sabe, não é? Não sabe que você sempre esteve em perigo? Ele levantou a mão, um gesto que parecia prometer mais revelações. Na verdade, você é a chave para tudo isso, Clara. E as gêmeas, elas são muito mais do que você imagina. Nesse instante, Daniel se viu em um redemoinho de revelações. As gêmeas, o que isso significava? Ele olhou para as meninas, incapaz de compreender. Os pequenos rostos inocentes o refutaram com um olhar. Sem saberem o quão profundo essa conversa estava prestes a se tornar. Não, Clara gritou, imensa vulnerabilidade invadindo seu olhar. O que você quer dizer com isso? Leo soltou uma risada baixa, cheia de desprezo. Elas são parte de uma herança, algo que você tentou esconder, a verdadeira razão pela qual tudo isso aconteceu. E então, num movimento rápido, ele puxou um colar que reluzia no pescoço de Clara. Um símbolo que Daniel reconheceu de algum lugar. Algo que não estava certo. Clara tinha um segredo que poderia mudar tudo. Você não pode fazer isso, Leo, Clara disse, a voz embargada. Elas são minhas filhas. E eu vou proteger elas a qualquer custo. O chão parecia tremer debaixo deles enquanto o peso das revelações começava a tomar forma. Daniel sentiu seu mundo desabar. As gêmeas não eram apenas as crianças que ele tinha salvado. Elas estavam ligadas a uma trama muito mais complicada, e ele havia se enredado nessa teia perigosa. Agora, tudo estava em jogo. O pulsear do temor o mantinha em pé, mas um novo instinto de defesa se acendeu em seu interior. Calma! Precisamos saber a verdade! Ele gritou, sua voz cortando a tensão como uma faca. O que mais estava escondido? A verdade ainda pairava lá, obstruída, esperando para ser descoberta. E enquanto o café se consolidava em um redemoinho catártico, Daniel percebeu que o futuro era incerto, com cada segundo se arrastando para o desconhecido. Ele precisava descobrir como juntar as peças desse quebra-cabeça antes que o vazio engolisse todos ali. Afinal, quem era realmente Mauro? E o que suas palavras significavam para o destino de todos? A tensão pairava no ar, enquanto mais perguntas se formavam do que respostas. O jogo tinha mudado novamente, e Daniel não sabia se seria capaz de sobreviver a essa nova tempestade que se aproximava. Quando Mauro caiu ao chão, o barulho pareceu um eco profundo, reverberando não só no café, mas dentro de Daniel, abrindo um abismo de incertezas. Clara gritava, uma fúria e desespero sem limites. Você não pode morrer, Mauro! Não agora!
O instinto de Daniel era correr até Mauro, mas o medo paralisava suas pernas. Ele olhava para Léo, a figura ameaçadora que agora parecia um predador, observando a presa se debater desesperadamente. Nesse momento, Clara puxou algo de dentro da bolsa. Era uma pistola. O estômago de Daniel se contorceu. Você está louca? Você não vai fazer nada! Ele gritou, tentando convencê-la a largar a arma, mas Clara o ignorou. Você não entende. Não sei o que mais ele vai fazer para nos destruir. Dot. Leo parecia entender o jogo, a movimentação do espaço. Calma, Clara. Isso não vai ajudar ninguém. Mas Clara não ouvia. O olhar dela estava fixo em Mauro, como se o amor e a vontade de protegê-lo ainda lutassem por um fio de esperança. O café estava em silêncio, a atenção de todos voltada para aquele triângulo de emoções à flor da pele. Você tem que entender, Clara, eu não queria. Mauro tentou falar, mas a dor parecia engasgar suas palavras. O sangue escorria. E Daniel pôde ver a marca da bala. O medo cortava o ar e seu coração pulsava, acelerando. Ele precisava agir. Enquanto isso, Léo tomou um passo em direção a Clara. E o que fazer a seguir parecia uma decisão impossível. Não toca nela. Daniel se interpôs entre os dois, a adrenalina correndo veloz nas veias. O fluxo do momento virou uma onda, algo colossal que poderia engolfá-los a todos. E então, uma nova linha foi cruzada. Clara, em um ato de desespero, apontou a arma para Léo, sua respiração acelerada. Você vai me contar quem você realmente é. Não vou deixar você destruir tudo. O pessoal no café estava em alerta. Murmúrios de choque se espalharam rapidamente. Daniel percebia que a cada instante havia uma decisão crítica sendo tomada. Você realmente não sabe, não é? Não sabe que você sempre esteve em perigo? Léo disse, levantando as mãos em rendição. Mas o olhar na cara dele era desonesto. Tinha algo mais, algo oculto. Na verdade, você é a chave para tudo isso, Clara, e as gêmeas. Elas são muito mais do que você imagina. Clara hesitou, perplexa, mas continuou com a arma em punho. O que você quer dizer com isso? Léo soltou uma risada baixa, cheia de desprezo. Elas são parte de uma herança, algo que você tentou esconder. E se você não me deixar explicar, vai acabar em grandes problemas. Enquanto Daniel observava a troca, ele viu uma lufada de vento. A porta do café se abriu bruscamente e uma figura misteriosa entrou. Era uma mulher. Rosto coberto por uma capuz, como uma sombra que se movia lentamente até o centro da sala. O murmúrio se intensificou, a atenção de todos agora voltada para ela. Chegou a hora, Clara, disse a mulher com uma voz que parecia cortar o ar. Você não pode escapar do seu passado. Nós estamos interligados, e as meninas, elas pertencem a nós. O ar mudou de temperatura. Daniel teve um frio na espinha. Que passado, quem era essa mulher? Clara, agora completamente paralisada, olhou para ela com olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? Que ligação? Antes que pudesse terminar, a mulher ergueu a mão, revelando um colar. O mesmo colar que Clara usava, mas com um brilho diferente. Isso é deles, Clara. É a chave para um mundo que você não consegue entender. Você pensou que poderia proteger suas filhas sozinha? Daniel sentiu seu coração disparar. Uma nova revelação se formava. Um mistério profundo que envolvia não apenas as gêmeas, mas toda a situação. O café se tornou um burburinho. As pessoas se entreolhando, sem saber o que pensar. Clara olhou para trás, claramente confusa e apavorada. O que você sabe sobre elas? Quem é você? Eu sou a conexão que você tentou apagar, e seu tempo está se esgotando. A mulher respondeu, com um sorriso cruel. Agora, você vai ter que escolher. Vai continuar tentando proteger suas filhas ou vai finalmente aceitar a verdade?
A tensão era palpável. Daniel percebeu que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Ele não conseguia entender como as peças se encaixavam. Era um quebra-cabeça maior do que ele nunca poderia imaginar, e a segurança de Miguel se tornou uma sombra pesada em sua mente. Daniel! Clara gritou, desesperada. Você precisa me ajudar! Mas a mulher não saiu daquele espaço. Era como se estivesse segurando o destino de todos eles nas mãos. E lá, em meio a tudo isso, uma nova pergunta surgiu na mente de Daniel. Quem ele realmente poderia confiar? A cada minuto, a situação se tornava mais confusa, mais perigosa. E enquanto a realidade começava a se desdobrar à sua frente, ele sabia que qualquer erro poderia custar tudo. O café estava prestes a explodir em caos novamente, com segredos e revelações que mudariam suas vidas para sempre. Obviamente, as novas verdades trariam mais perguntas do que respostas. E, no fundo, uma dúvida cruel martelava em sua cabeça. Essa mulher era a salvadora ou a destruidora de tudo que ele conhecia? O café estava prestes a explodir em caos novamente, com segredos e revelações que mudariam suas vidas para sempre. Afinal, tudo parecia mais intenso agora. Clara tremia, a arma ainda em punho, o olhar fixo na mulher misteriosa. O que você sabe sobre elas? Quem é você? A mulher sorriu, um sorriso que parecia perfurar o ar. Você não percebe, Clara. Você sempre foi parte deste jogo. E agora, vamos finalmente descobrir quem realmente controla tudo isso. Daniel estava quase sem fôlego e olhou para Mauro, que ainda se contorcia no chão. O sangue formava um pequeno lago ao redor dele. A dor e a confusão dominavam a cena. E Léo, com aquele olhar intenso, parecia calcular cada movimento, cada respiração. Se você não se acalmar, isso vai acabar em tragédia, ele disse para Clara, tentando transmitir uma calma que parecia completamente ausente. Ninguém precisa morrer. Mas é tarde demais, Clara respondeu, sua voz tremendo. Eu perdi tudo. Não vou perder minhas filhas. E então, como um raio em um céu claro, a mulher misteriosa avançou, o olhar firme e decidido. Você não entende, disse ela, seus olhos brilhando. As gêmeas têm um legado que não pode ser ignorado. E se você não aceitar isso, poderá colocar todas as suas vidas em perigo. Clara olhou para as gêmeas, que estavam assustadas, agarradas a uma mesa, os olhares perdidos entre a confusão e o medo. Foi então que a mulher disse: elas são a última linhagem de uma família que você deixou para trás. E você? Você se escondeu, porque tinha medo. Uma onda de silêncio tomou conta do café. Daniel sentiu seu coração parar. O que aquela mulher queria dizer? Que legado era esse? Clara hesitou, os olhos marejados, e Daniel viu que a verdade estava prestes a surgir. Você sabe o que está dizendo? Clara balbuciou, a voz falhando. Você está me dizendo que as meninas são especiais? Mais do que você imagina. A mulher respondeu, erguendo o que parecia ser um antigo talismã que brilhava intimidadoramente em suas mãos. Esse colar pode abrir portas, mas precisa da aceitação da verdadeira mãe. Nesse instante, Clara se virou, completamente alterada. Você não pode fazer isso. Não tem o direito de brincar com nossas vidas assim. Leo, percebendo que o horizonte estava se fechando, decidiu intervir. Clara, escute. Se isso for verdade, vamos ter que unir forças, ou a sombra que nos persegue pode acabar nos destruindo. A atmosfera estava elétrica, e foi nesse clima de tensão que Clara, exasperada e tomada pelo medo, disparou. O tiro ecoou pela sala, como um trovão. Daniel viu a mulher se contorcer antes de cair, a expressão de surpresa pura desenhada em seu rosto. O tempo parecia ter parado. O café inteiro ficou paralisado pelo impacto. Não! Daniel gritou.
avançando em direção à mulher em queda enquanto a realidade despedaçava ao seu redor. A dor no peito, a sensação de que algo muito profundo tinha se rompido. As gêmeas começaram a chorar e o desespero tomou conta do café. "Ela só queria ajudar!" Clara berrou, lágrimas caindo como chuva pesada. Mas já era tarde demais. A cena anterior se transformou em um mar de confusão. Léo, aturdido e rapidamente se recompondo, virou-se para Clara. "O que você fez?" Agora não há como voltar atrás. Mas não havia... O olhar dela esvaía-se, mas um brilho intenso em seu colar ainda pulsava. Ele percebeu que havia algo mais em jogo, um poder maior, e que agora estavam em uma encruzilhada sem volta. "Daniel, as meninas", a mulher sussurrou, antes de perder a consciência. Enquanto a sirene de um carro de polícia se aproximava, Daniel se deu conta de que tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Ele olhou para Clara e as gêmeas, o peso das suas escolhas pesando como uma âncora. "O que fazemos agora?" ele perguntou, a urgência na voz cortando a atmosfera pesada. E enquanto o eco da sirene preenchia o ar, uma nova questão surgia. O que realmente significava ser parte desse legado? Que verdades mais estavam escondidas, prontas para serem reveladas em meio a essa tempestade? O caos tinha apenas começado, e as respostas estavam mais distantes do que ele poderia imaginar. O café estava prestes a explodir em caos novamente, com segredos e revelações que mudariam suas vidas para sempre. Enquanto Clara tremia, a arma ainda em punho, o olhar fixo na mulher misteriosa, um clima de tensão se instalava. "O que você sabe sobre elas? Quem é você?" A mulher sorriu, um sorriso que parecia afiado como uma lâmina. "Você não percebe, Clara. Sempre foi parte desse jogo. E agora, vamos finalmente descobrir quem realmente controla tudo isso." Daniel sentiu seu coração disparar. Olhou para Mauro, que se contorcia no chão, o sangue formando um pequeno lago ao seu redor. A dor e a confusão dominavam a cena. Léo, com aquele olhar intenso, parecia estar calculando cada movimento, cada respiração. "Se você não se acalmar, isso vai acabar em tragédia", ele disse, tentando transmitir uma calma que parecia totalmente ineficaz. "Mas é tarde demais", Clara respondeu, a voz trêmula. "Eu perdi tudo. Não posso perder minhas filhas." E então, algo ocorreu que ninguém esperava. A mulher misteriosa, ainda com a mão no colar, deu um passo à frente e não se dirigiu nem a Clara nem a Mauro. Com um movimento repentino, ela se virou para Daniel e, em um tom carregado de emoção, disse: "Você não é quem pensa que é." O mundo de Daniel desabou em um segundo. A frase ecoou em sua mente como um grito. O que ela queria dizer? Se sentiu paralisado, o olhar fixo na mulher. "O que você quer dizer com isso?" "Você é mais importante do que imagina para essa história." A mulher falou, a voz tensa. "As gêmeas não são as únicas protegidas. Você também faz parte desse legião. E é por isso que todos estão aqui." Clara arregalou os olhos. "O que você está dizendo? Daniel, você sabia de algo?" "É claro que não! Eu sou apenas um mecânico!" Daniel disparou, a voz saindo mais frustrada do que queria. Mas a verdade do que ela disse começou a penetrar. Lembrou-se de sua infância, dos segredos que sua mãe sempre escondia. Olhou para as crianças, esperando que as respostas se dessem. Mas agora tudo isso estava confuso. "Não é só isso", a mulher insistiu. "Você é o último de um clã que foi escondido. Sua vida, toda a sua vida foi moldada para que você não soubesse. Não pode ver a verdade porque ela é muito perigosa." Um murmúrio atravessou o café, como uma onda. Ele sentia os olhares sobre ele, cada vez mais pesados. "Daniel, isso não pode ser verdade!" Clara exclamou, a raiva se misturando à incredulidade. Ele percebeu que todos olhavam para ele. O que havia de tão especial? Que segredos poderiam ser revelados? Então, em um gesto rápido, a mulher puxou algo do bolso.
Era um pequeno livro, tão desgastado que parecia ter sido aberto 1000 vezes. Reconhece isso? Ele avançou, o coração apertado. É o diário da minha mãe. E ao falar, a memória começou a fluir. Lembrou-se de noites em que se sentava para ouvi-la contar histórias sobre uma linhagem poderosa, sobre como ela teve de fugir, mas por que a confusão estava se transformando em terror. Léo franziu a testa. O que você tem a ver com isso, Daniel? Eu não sei. Eu sou só um cara comum, ele repetiu, a voz falhando sob a pressão. Mas lá no fundo, uma pequena chama de conhecimento começava a arder. As palavras da mãe, os segredos não revelados. Mas antes que pudesse processar mais, tudo aconteceu em um instante. Uma sirene tão próxima cortou o ar. Ouvindo o barulho, a mulher se virou, aparentemente alarmada. Eles estão chegando. Precisamos sair agora. O pânico tomou conta. Os gritos se intensificaram e Daniel percebeu que tudo tinha mudado ainda mais. Aquela mulher não era só uma figura misteriosa. Ela era a chave para um mundo de segredos que ele nunca imaginara. E mais, a questão que pairava sobre eles agora era clara. O que significava realmente ser parte desse legado? E quem ele era, afinal? O café se tornava uma armadilha, e a verdade, em meio à confusão, parecia mais distante do que nunca. Enquanto as sirenes se aproximavam e o caos reinava, Daniel percebeu que as perguntas sobre seu passado eram apenas o começo. Ele não sabia se conseguiria proteger Miguel, ou até mesmo a ele mesmo. O que viria a seguir? O café estava prestes a explodir em caos novamente, com segredos e revelações que mudariam suas vidas para sempre. Enquanto Clara tremia, a arma ainda em punho, o olhar fixo na mulher misteriosa, um clima de tensão se instalava. O que você sabe sobre elas? Quem é você? A mulher sorriu, um sorriso que parecia afiado como uma lâmina. Você não percebe, Clara? Sempre fui parte desse jogo. E agora, vamos finalmente descobrir quem realmente controla tudo isso. Daniel sentiu seu coração disparar. Olhou para Mauro, que se contorcia no chão, o sangue formando um pequeno lago ao seu redor. A dor e a confusão dominavam a cena. Leo, com aquele olhar intenso, parecia estar calculando cada movimento, cada respiração. Se você não se acalmar, isso vai acabar em tragédia, ele disse, tentando transmitir uma calma que parecia completamente ineficaz. Mas é tarde demais, Clara respondeu, a voz trêmula. Eu perdi tudo. Não posso perder minhas filhas. E então, algo ocorreu que ninguém esperava. A mulher misteriosa, ainda com a mão no colar, deu um passo à frente, mas não se dirigiu nem a Clara, nem a Mauro. Com um movimento repentino, ela se virou para Daniel e, em um tom carregado de emoção, disse: Você não é quem pensa que é. O mundo de Daniel desabou em um segundo. A frase ecoou em sua mente como um grito. O que ela queria dizer? Se sentiu paralisado, o olhar fixo na mulher. O que você quer dizer com isso? Você é mais importante do que imagina para essa história, a mulher falou, a voz tensa. As gêmeas não são as únicas protegidas. Você também faz parte desse legado, e é por isso que todos estão aqui. Clara arregalou os olhos. O que você está dizendo? Daniel, você sabia de algo? É claro que não. Eu sou apenas um mecânico. Daniel disparou, a voz saindo mais frustrada do que queria. Mas a verdade do que ela disse começou a penetrar. Lembrou-se de sua infância, dos segredos que sua mãe sempre escondia. Olhou para as crianças, esperando que as respostas se dessem. Mas agora tudo isso estava confuso. Não é só isso, a mulher insistiu. Você é o último de um clã que foi escondido. Sua vida, toda sua vida foi moldada para que você não soubesse. Não pode ver a verdade porque ela é muito perigosa. Um murmúrio atravessou o café, como uma onda. Ele sentiu os olhares sobre ele, cada vez mais pesados. Daniel, isso não pode ser verdade, Clara exclamou.
a raiva se misturando à incredulidade. Ele percebeu que todos olhavam para ele. O que havia de tão especial? Que segredos poderiam ser revelados? Se você não se acalmar, isso vai acabar em tragédia, Léo disse. Nessas horas, ele parecia ser alguém do lado bem. Mas antes que pudesse processar mais, tudo ocorreu em um instante. Uma sirene tão próxima cortou o ar. Ouvindo o barulho, a mulher se virou, aparentemente alarmada. Eles estão chegando. Precisamos sair agora. O que você sabe sobre eles? Daniel perguntou, já em desespero. O pânico tomou conta. Os gritos se intensificaram. E Daniel percebeu que tudo tinha mudado ainda mais. Aquela mulher não era só uma figura misteriosa. Ela era a chave para um mundo de segredos que ele nunca imaginara. E mais, a questão que pairava sobre eles agora era clara. O que significava realmente ser parte desse legado? E quem ele era, afinal? Enquanto sirenes se aproximavam, Clara, mal conseguindo entender, disparou a arma em direção à mulher com a mira instável. O impacto foi como um grito ensurdecedor. A bala atingiu o talismã, que se estilhaçou em milhares de pedaços brilhantes que dispersaram como estrelas no ar. O estrondo foi tão intenso que fez todos recuarem. A mulher, em um último gesto, gritou algo que Daniel não conseguiu entender. Então, numa fração de segundo, uma onda de luz envolveu o café. As paredes pareciam tremular, e uma força invisível arrastou todos para trás. Daniel fechou os olhos e sentiu sua realidade se desdobrar. Quando abriu os olhos novamente, tudo estava em silêncio. O café estava vazio, deserto, como se eles nunca tivessem estado ali. A única coisa que restava era uma fumaça suave que subia para o teto e o colar partido no chão. As gêmeas, Clara e Leo, haviam desaparecido. E Mauro estava ali, mas não mais contorcendo-se em dor. Ele olhava fixamente para Daniel, agora com uma calma inquietante. Daniel engoliu em seco. Mauro? O que aconteceu? Mas a resposta que estava nos olhos de Mauro não era a que ele queria ouvir. Havia algo diferente, uma intensidade estranha, quase predatória. E então ele falou, com uma voz que não era de antes. Você finalmente está aqui, Daniel. Agora a verdadeira história pode começar. O que realmente havia acontecido? Onde estava todo mundo? Daniel precisava saber. As respostas pareciam dançar diante de seus olhos. O café estava em ruínas, e nesse momento, seu mundo se tornava mais ameaçador do que nunca. Enquanto Mauro se aproximava, a única coisa que Daniel sentia era um gelo na espinha. Era hora de descobrir não apenas que legado era esse, mas se ainda havia uma chance de escapar desse novo pesadelo. Daniel estava paralisado, apenas observando Mauro em sua nova forma. Havia uma confiança assustadora nele, um poder que fazia o ar parecer pesado. O que você quer dizer com isso? Daniel perguntou. Suas palavras tremiam de confusão e um medo crescente. Mauro deu um passo em direção a ele. Você finalmente está aqui, Daniel. A história que você pensou estar na sua vida comum fez parte de algo maior, e agora estamos prestes a descobrir. Seu olhar causava um nó no estômago de Daniel. Ele sentia que estava sendo puxado para o fundo de um abismo que ele não queria explorar. Você não pode fazer isso, Daniel exclamou, sentindo a pressão aumentar em seu peito. O eco do café vazio parecia zombar dele. Não havia mais gritos ou desespero, apenas um silêncio sufocante. A mulher e as gêmeas, onde estão elas? Calma, Daniel, Mauro disse com uma voz suave, mas sinistra. Precisamos de você aqui. A expressão dele era quase hipnótica, e Daniel hesitou. O que mais ele escondia? Você sabe onde elas estão? Daniel gritou, sua voz ressoando no vazio. Diga-me a verdade! Mas Mauro sorriu, um sorriso que não parecia real, como se tivesse todo o controle da situação. Foi preciso apenas uma fração de segundos para que a tensão voltasse a aumentar. O colar quebrado no chão começou a brilhar e Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Ele se abaixou para pegar os pedaços, mas Mauro o interrompeu. Não, a verdade está dentro de você. O legado que você procura, é tempo de aceitá-lo. Daniel ficou em silêncio. Sua mente corria. O que ele poderia ser? As palavras da mulher misteriosa, o livro da sua mãe, tudo começava a se entrelaçar em sua mente. Assim, ainda hesitante, ele levantou a cabeça. Se eu sou parte disso tudo, onde estão Clara e as gêmeas? Nesse instante, o espaço ao redor deles pareceu mudar. As paredes do café se distorceram. Em uma fração de segundo, Daniel sentiu como se estivesse se desfazendo, como se tudo ao seu redor estivesse em movimento. Então, a visão se estabilizou. E diante dele estava uma cena que desafiava a lógica. Clara e as gêmeas, vivas, cercadas por uma luz intensa, flutuando em um espaço mágico e exterior. Clara! Daniel gritou. O alívio se misturando com a confusão. O que aconteceu? Ela respondeu com um olhar calmo, mas seus olhos tinham uma sabedoria profunda, quase mágica. Daniel, está acontecendo. Precisamos de você para entender por que estamos aqui. Você é a resposta para as perguntas que não conseguimos responder. Ao olhar para Clara e as gêmeas, Daniel percebeu que a conexão entre eles era mais forte do que ele imaginava. Uma corrente elétrica parecia uni-los, e a verdade estava prestes a ser revelada. Mas e Mauro? Ele estava entre eles com uma expressão que mesclava expectativa e medo. Você não pode ficar entre nós. Mauro se adiantou, mas a insegurança agora era palpável. Isso não é o que parece. A luta interna dele era clara, mas a luz que emanava de Clara e das meninas parecia mais forte. O coração de Daniel batia desenfreado. Ele sentia que o tempo estava se esgotando, precisando dizer algo que mudaria tudo. Eu posso ser parte disso, mas não posso fazer isso sozinho. Ele se voltou para Clara. Nós precisamos de um plano. Nesse momento, um novo brilho surgiu de seu polar quebrado, iluminando todo o café como o sol. Daniel sentiu uma onda de força invadir seu corpo. Vamos enfrentar isso juntos. A tensão se dissipou, e enquanto Clara e as gêmeas se uniam a ele em um laço de força, Mauro retrocedeu, como se estivesse perdendo algo precioso. Com isso, pela primeira vez, ele pareceu humano, vulnerável. Eu fui o responsável por isso. Mauro murmurou, quase para si mesmo. A pena preenchia a sala, uma melancolia que todos podiam sentir. Mas se você está prontos, talvez ainda haja uma segunda chance. Isso é sobre família, disse Clara, segurando as mãos de suas filhas e olhando diretamente nos olhos de Mauro. E o que isso significa para nós? Daniel questionou, o peso ressoando em cada palavra. Ele olhou para as gêmeas, esperando que elas conhecessem em resposta. Mas o que viriam a seguir era uma pergunta que se enfrentava. E havia uma verdade pulsante no ar, pedindo para ser descoberta. No fundo, Daniel sabia que aquele momento marcava uma nova fase. Mas a dúvida perseguia seus pensamentos. O que cada um deles realmente poderia se tornar. Os olhos de Mauro brilharam com uma mistura de terror e esperança, enquanto a luz se intensificava. Daniel sentiu sua alma se expandir. Era a hora de se decidir. Precisamos ir para descobrir, e se fizermos isso juntos, podemos mudar o destino. A sala começou a girar novamente, e num instante tudo se transformou em um misto de luz e escuridão. O destino de todos ainda estava em aberto. Daniel sabia que aquela não seria a última vez que se encontrariam, mas uma possibilidade palpável de que, no final, tudo se entrelaçaria como deveria. E você, tá pronto para se juntar a essa jornada? Tem algo a dizer sobre o que aconteceu? Então você precisa se inscrever agora e não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. A hora é agora
E só os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos nessa!